Cristã Apostólica e o Momento da Palavra. Vamos ler a palavra onde o Senhor nos trouxe avante a tentação de Jesus. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 4. Vamos ler com a ajuda e a força de Deus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando ele, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a essa pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu, dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirá. Esta, irmãos, é a leitura da palavra de Deus de hoje. A tentação de Jesus. O Senhor Jesus foi tentado pelo diabo. A audácia de Satanás é tão grande que ele tentou o próprio Deus. Tentou o Senhor Jesus. E nós, irmãos, aqui na terra somos tentados. E às vezes a gente não quer ser tentado, mas não tem como nós não sermos tentados. Nós estamos na terra dos viventes. Se o próprio Senhor Jesus foi tentado, quem somos nós para não ser tentado? É claro que Ele vai tentar nós. Só que tem um detalhe: o Senhor Jesus venceu, e nós também venceremos. O Senhor Jesus venceu e subiu e assentou-se à destra de Deus. Você que está sendo tentado, que nem a irmã que falou ontem para nós, no culto de ontem, mandou um WhatsApp dizendo que ela estava sendo tentada. Ela passou por uma provação, uma tentação de suicídio. E quantas pessoas têm tentações de suicídio? Tentação de querer tirar a vida dos outros. Na hora do nervoso, o demônio aproveita aquele momento para roubar a nossa paz, para roubar a tua paz, irmã, para roubar a tua paz, irmão. Então, se você porventura cometeu alguma fraqueza, se porventura você foi tentado na hora do seu nervoso, na hora da sua angústia, na hora da sua aflição, você foi tentado, não se atribule. Você tem um advogado no céu que cuida da tua vida. Nós temos o advogado Jesus Cristo que cuida de nós. Irmão e irmã, o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo. Agora, você acha que você não vai ser tentado? Claro que você vai ser tentado, porque a missão de Satanás é acabar com nós, é nos destruir, é fazer nós ter a nossa vida, é fazer nós cometer erro, fazer nós querer nos vingarmos do nosso próximo. Irmão, essa é a missão de Satanás. Você está sendo tentado. Você que está na tua empresa sendo tentado da vida sexual, você que está na tua empresa sendo tentado por outra mulher, você que mulher que está sendo tentado na empresa por outro homem, você é casada, você é casado, você que é homem de brio, homem de peso, mulher de brio, esposa, pessoas fiel a Deus, mas lá na empresa, lá onde você trabalha, tem um espírito querendo roubar a tua felicidade e desgraçar a tua família, fazer com que você venha pecar, venha perder o marido, perder a esposa, e fazer com essa derrota na família, o teu filho, a tua filha que vai sofrer no futuro. Mas hoje, pela palavra, Deus vem falar com a tua alma.
Acorda, meu filho, hoje o Senhor bate em você e quebra o encanto de Satanás. Oxalá que nesse momento agora, no emprego você está sendo tentado. Oxalá que agora você está me ouvindo, mas nesse momento tem alguém com um olho de encantamento. Você está vendo uma beleza diferente no corpo de alguém, está querendo pecar. Seja curado e liberto dessa tentação agora, no nome do Senhor Jesus. Uns é tentado dessa forma, outros é tentado na vida financeira. O Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, não é, irmão? O Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha, irmão, que coisa! O Senhor, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito ao deserto, porque o Senhor tinha jejuado 40 dias e tinha jejuado 40 noites, e é claro que ele estava enfraquecido. Então, quando a gente está fraco, a gente é tentado. Você pode estar fraco, você pode estar fraca, você pode não estar congregando, você pode não estar ouvindo o culto no rádio, você pode não estar orando, você está enfraquecido, mas o Senhor Jesus, Ele ama a tua alma. E Ele não permitirá que você seja entregue a Satanás. Então, irmão, irmã, você que está me ouvindo agora, o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo e foi levado pelo Espírito ao deserto. Foi uma permissão de Deus. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus foi tentado há quase 2000 anos atrás, Ele sabia que hoje ia ter essa pregação na rádio e Deus haveria de libertar você da tua prova, da tua tentação. Irmão, se você está tentado a pôr a mão no que é alheio, se você está tentado, irmão, por alguma coisa que Deus não se agrada, seja arrebentada a corrente de Satanás agora, no nome do Senhor Jesus, porque você é um filho de Deus, o teu nome está escrito no livro da vida, e a vitória é tua, te diz o Senhor por essa palavra. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. Então, irmão, a nosso apetite, o Senhor foi tentado porque ele teve fome, seu corpo estava enfraquecido. Agora você pode ter fome de dinheiro, fome sexual, fome de poder, fome de outras partes da vida. Então, se você está com alguma fome que Deus não se agrada, irmão, irmã, e você está com desejo de fazer algo que não é agradável aos olhos de Deus, nesse momento é cortada a corrente de Satanás, e a vitória Cristo te dará, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Ninguém liga o rádio para ouvir uma pregação se você não tiver o fôlego de Cristo, porque quem não gosta de ouvir a pregação do Senhor Jesus é porque não tem Deus. Você tem, você está ouvindo porque você tem Deus, Deus está na tua vida. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. É claro que ele falou com Deus, porque ele aproveitou a fraqueza. Então, na nossa fraqueza, o diabo conhece a nossa fraqueza, não é? Conforme disse o irmão Rodrigo, nosso ancião aqui de Alphaville, o anjo de Deus cuida de nós, mas o diabo trabalha 24 horas por dia para nos destruir. E ele não vai te destruir. O Senhor Jesus teve fome e ele aproveitou a fraqueza, porque o Senhor Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ele tinha a natureza humana e ele teve fome. Então, na natureza humana, ele poderia pecar contra Deus, não é? E o que o diabo ofereceu para ele? Pão. Pão. Irmão, não está sendo oferecido alguma coisa para você que você sabe que não vem de Deus? Alguma coisa que não é boa? Irmão, olha bem para dentro de você. Olha como você foi criado, o pai que você tem, a mãe que você tem, como você foi ensinado. E hoje, Satanás está te oferecendo alguma coisa para você que não é agradável aos olhos de Deus. Pois o Satanás ofereceu para o próprio Jesus. Ele não vai oferecer para você também? Então o Senhor respondeu para ele, quando ele disse para o Senhor transformar a pedra em pão:
ele queria conquistar o Senhor. O Senhor respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmão, você tem a palavra da vida dentro de você. A palavra de Deus está dentro de você. Come essa palavra, viva essa palavra. O diabo está lhe oferecendo alguma coisa que Deus não se agrada. Então se livra do Satanás. Chama pelo sangue de Cristo. Diga: Senhor Jesus, cubra-me com o teu precioso sangue. E você vai ser coberto pelo sangue de Cristo, e Deus vai te livrar você de uma derrota muito grande. Na pregação de ontem, aqui no rádio, Deus falava, na pregação de ontem, no rádio, que cada dia da nossa vida, a nossa vida é uma construção. Cada dia nós vamos colocando um tijolo. Cada dia vai construindo uma coluna na nossa vida. E é assim na sua vida, irmã. É assim na sua vida, irmão. Cada dia uma coluna, cada dia um bloco, cada dia uma armação de ferro para segurar o prédio. E depois da construção vem o reboco, depois do reboco vem a pintura, e depois é feita a instalação de água, instalação de luz, e a casa fica completa. Deus está construindo uma grande obra na tua vida, e esta obra vai ser terminada no nome de Jesus. Essa obra vai ser terminada e você vai ser abençoado por Deus. Então, a estrutura da tua vida está em Cristo. A estrutura da tua vida não é derrota, a estrutura da tua vida não é desgraça, a estrutura da tua vida não é ser uma pessoa sem uma direção. Você tem a direção, e a direção que você tem é a direção de Cristo. Cada dia que passa, a tua vida está sendo construída. E neste domingo, você vem aqui em Santo Amaro, porque você vai ver às 9 horas da manhã, vai ter o culto de adoração a Deus. Você venha nesse domingo, porque você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Venha, e você vai ver se Deus opera ou não opera. Eu vou orar por você. Você crê no poder da oração, irmão? Você crê, irmão, no poder da oração? Pois se tiver algum caminho tortuoso na tua vida, e Satanás está querendo colocar você em algum caminho, está fazendo uma graça na tua vida, está dizendo para você: vem por aqui, que nem ele falou para o Senhor Jesus, vem por aqui, vai por ali. Ele está querendo mudar o teu caminho, mas não vai mudar não, irmão. Não vai mudar. O teu caminho é Cristo. Ele quis mudar o caminho de Cristo. Ele falou para o Senhor Jesus: manda que essas pedras se transformem em pães, porque o Senhor estava com fome, não é verdade? É como uma pessoa que está com muita fome e alguém vem e dá uma porção de veneno. Ele vai comer o veneno? Claro que não. Ele não é louco. Agora, ele pode ser enganado. Se a pessoa que estiver com muita fome, alguém der veneno para ele, ele vai comer e não vai fazer mal nenhum, porque o Deus que nós servimos livra nós de todo mal. Até o veneno Deus nos guarda. Agora, a missão do diabo é espiritual. Ele quer destruir a tua vida. Irmão, você não vai ceder. Você está sendo tentado, mas você não vai ceder. Deus vai cuidar de você. E a tentação pode ser que não esteja só na tua vida, pode ser que esteja na vida do teu marido, na vida da tua esposa, na vida do teu filho. Mãe, você está orando constantemente para Deus mudar o caminho, a trajetória da vida do teu filho, da tua filha, pois por essa palavra Deus vai mudar a trajetória da vida do teu filho. Você crê que Deus tem poder de agora dar um chacoalhão no teu filho? Dar um chacoalhão na tua filha e ela acordar para Cristo e começar a servir a Deus? Ah, mas eu não consigo levar ele na igreja. Não tem problema, mas a palavra de vida que está na tua boca vai mudar o destino do teu filho e da tua filha. Satanás está dando um destino para ele, Satanás está dando um destino para ela. Ah, mas não vai levar, né, irmão? Não vai levar. Não leva. Não leva, porque hoje, por essa pregação, Deus vai aumentar a fé da tua vida. Hoje o Senhor dá de você comer o pão da vida, e você vai ficar fortalecido por Jesus Cristo e vai ter força.
você terá força para expulsar o demônio da vida do teu filho, da tua filha. O demônio está querendo acabar com o teu filho, acabar com a tua filha. Irmão, é tempo de mudança na tua casa. A casa está sendo construída, vai ser uma mansão, você vai ser muito feliz. Nós pregamos a prosperidade de Deus. Nós não pregamos, você é um miserável, você vai acabar morto, você vai se acabar. Não, não, irmão. Isso não é promessa de Deus, é promessa de Satanás. Mas nós pregamos vitória, nós pregamos prosperidade, nós pregamos fé, porque vai ter mudança na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Você consegue comer essa palavra? Você comendo essa pregação, você vai levantar hoje. Daqui a pouco o sol vai nascer. Agora é de madrugada, não é? O sol vai nascer, mas vai nascer um sol na tua vida. Vai ter claridade, vai ter vida, vai ter paz, vai ter amor, vai ter santidade, vai ter amor no seu esposo. A tua vida sentimental que hoje está um bagaço, está uma tristeza, está uma derrota, a tua vida sentimental por essa pregação, Deus vai catar o maligno e mandar: pega a sua mala, maligno, e vai embora da casa do meu filho, da minha filha. Você crê que vai ter mudança na tua vida sentimental? Vai ter, no nome de Jesus. A pregação da palavra nessa madrugada. Nós temos que pregar o que Deus manda. Eu não estou falando de mim, eu estou falando pelo Espírito, pela revelação que está em 4 de Lucas. É a palavra da vida. E quando a palavra da vida ela vem, o nome de Deus é glorificado. Então você hoje está aí com a tua vida numa situação muito delicada. Mas lembra que você está sendo tentado. O diabo está querendo acabar com você, mas primeiro ele tentou o Senhor Jesus. Então é místico que ele vem tentar nós. Vocês acham que nossos olhos são puros? O teu olho é puro? Não tem horas que você olha para as coisas e fala assim: ah, meu Deus, não seria melhor assim? Só que aquele olhar não é de Deus. Você olha, mas imediatamente você arranca o teu olho daquele lugar. Mas você arranca o teu olho daquele lugar que você está olhando e olha para outro lado. Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso ama a tua alma e Ele quer que você seja abençoado. Irmão, vamos falar aqui de casamento. Eu, por misericórdia de Deus, eu tenho mais de 40 anos de casado. Eu casei em 77. Então vou fazer esse ano 42 anos de casado. Vivo com a minha esposa em paz. Tenho meus filhos todos casados. É uma benção. E você está vivendo agora uma época na vida sentimental que não está indo bem. Eu nunca deixei a casa de Deus. Você vai congregar em Santo Amaro. Eu vou orar para você na tua vida sentimental. Eu vou impor as minhas mãos sobre a tua cabeça. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Vai mudar o teu cativeiro. Vai mudar o teu caminho. E na tua velhice, você vai falar: eu e a minha esposa, eu e meu marido, nós estamos há tantos anos juntos, criamos nossa família, criamos nossos filhos, estamos aqui louvando o nome do Senhor. Você crê nessa pregação, irmão? Você crê nessa pregação, irmã? Então abraça ela. O diabo está tentando você, queria tirar você do bom caminho e colocar no mau caminho. Mas hoje, nesta madrugada, Deus aparece para você e muda o teu caminho em nome do Senhor Jesus. E assim Satanás continuou tentando o Senhor Jesus. E disse o diabo, olhando para o Senhor Jesus, disse: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Olha a audácia do diabo. Essa mesma proposta alguém fez para você: venha comigo, que eu vou ser uma pessoa que te ama. Venha comigo que eu vou dar tudo que você quer na vida sentimental. Venha comigo, nós vamos para os melhores lugares. Nós vamos ser felizes. Fizeram proposta para você. Essa proposta que fizeram para você é satânica.
A proposta de Cristo é: honra a tua esposa, honra o teu marido, e viverás bem na terra, e criarás o teu filho, e a tua casa será uma casa abençoada por Deus. E você vai falar assim amanhã: eu e a minha casa servimos ao Senhor. E o diabo continuou tentando o Senhor Jesus. O Senhor disse: portanto, se tu me... Perdão, o diabo falou para o Senhor Jesus: portanto, se tu me adorares, tudo será teu. O diabo falou para o Senhor Jesus: se o Senhor Jesus adorasse o diabo, tudo que o diabo tinha, ele dava para o Senhor Jesus. Irmão, que audácia de Satanás! Agora, alguém movido por um espírito de Satanás fez uma proposta para você. Não, irmão, rejeita a proposta do diabo, rejeita em nome do Senhor Jesus. Rejeita a proposta do diabo e tenha a tua cabeça firme em Cristo, dentro da palavra, porque se você resistir o diabo, ele fugirá de vós. Está escrito na Bíblia Sagrada: se você resistir o diabo, ele fugirá de vós, e ele vai fugir de você. Agora, irmão, irmã, nós estamos pregando a palavra e você está ouvindo a palavra de Deus. E você já abraçou a palavra. O Senhor: eu vou resistir o diabo e ele vai fugir da minha presença. Mas acontece que na tua vida, o diabo está tentando o seu parceiro, a sua parceira. O diabo está entrando na tua casa, está tentando o teu vizinho para tirar a tua paz, está mexendo com a tua família. Alguém está mexendo com a tua família para tirar a tua paz. Está entrando por um caminho que você não espera. É vizinho que tira a tua paz. Você está sendo tentado no trabalho pelo teu chefe. O teu vizinho, eu vou colocar paz no coração dele. O teu chefe que está querendo tirar a tua paz, está querendo destruir o teu caminho, destruir a tua vida profissional, eu vou tomar conta dele, vou tomar conta dela. Saiba que eu vou te defender, porque você é meu filho. Você tem o nome escrito no livro da vida. Eu amo a tua alma. Então, você está nesse momento ouvindo a palavra, dizendo: Senhor, quanta tentação está vindo de todos os lados para tirar a minha paz. Quanta tentação que está próximo da tua casa para tirar a tua paz. Eu vou tomar conta de você. E vou tomar conta daquele incircunciso filisteu que veio para roubar a tua paz. Ele está querendo oferecer para você, para a tua família, aquilo que não é dele, aquilo que não é dela. Mas o Senhor manda essa palavra hoje e você vai falar dentro do seu coração. Diga aí agora: seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Esse espírito é repreendido em nome do Senhor Jesus. Repreenda, porque a tua boca tem poder. A tua palavra tem poder, a tua vida tem poder, porque você tem o fôlego de vida. Quando você nasceu, Jesus Cristo Nazareno colocou fôlego de vida em você. A tua palavra tem poder. Repreende esse espírito, repreende na oração, repreende na palavra. Pode falar, porque eu vou cumprir a palavra da tua boca. E agora, eu também repreendo esse espírito que está querendo tirar a tua paz. Seja repreendido em nome do Senhor Jesus. No teu trabalho, você está levando, está sofrendo uma pressão. Você está sofrendo uma pressão no trabalho. Você está sofrendo uma pressão tão forte que você está a ponto de pedir a conta. E você não pode perder o emprego. Você tem família para tratar, você tem conta para pagar, você tem tanta necessidade na tua vida que você não pode perder o emprego. Mas o Senhor manda te falar agora: eu tomarei conta do teu opressor. Quem está te oprimindo, eu vou tomar conta dele agora. Irmão, o Senhor Deus dos exércitos se levanta agora contra o teu opressor e vou dar vitória na tua mão. Irmão, irmã, levanta a tua cabeça. Daqui a pouco vai nascer o sol, e o sol da justiça vai nascer na tua vida. O sol vai brilhar,
vai brilhar na tua vida, vai brilhar no teu corpo, vai brilhar sobre os seus ombros, vai brilhar sobre o seu rosto, sobre o teu cabelo, vai brilhar sobre a tua roupa, vai brilhar na vida do teu filho, vai brilhar no olho do teu filho, na boca do teu filho, da tua filha. O sol da justiça vai brilhar e o nome de Deus ser glorificado na tua boca, porque hoje a palavra da vida está entrando dentro do teu coração. Irmão, uma construção se começa com a fundação, não é? Primeiro limpa-se o terreno, arranca o mato, vai lá, limpa o terreno. Às vezes no mato tem bicho, tem animais, tem cobra no terreno, tem escorpião. Primeiro vai lá e limpa. Aí vem os obreiros para começar a obra. Alguém projetou uma obra lá, alguém foi no papel, projetou uma obra e vem os obreiros para trabalhar e fazer a construção. Os obreiros do céu já vai cumprir o projeto de Deus na tua vida. O Senhor Jesus projetou uma benção, projetou o teu futuro, um futuro abençoado. E os obreiros de Deus já estão vindo com as ferramentas para arrancar as cobras do teu caminho, para arrancar os escorpiões do teu caminho, para arrancar aquilo que vem atrapalhar a prosperidade da tua vida. E seja agora limpo o teu caminho no nome do Senhor Jesus, porque você está resistindo o diabo e o diabo fugirá de vós. A palavra que Deus manda hoje é porque se o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo, que você é melhor do que o Senhor Jesus? Mas o Senhor Deus tinha um projeto na vida do Senhor Jesus, dele salvar muitas almas e salvar você. Foi cumprido. E Deus tem um projeto na tua vida também. E Senhor Deus diz para Satanás: vai-te, Satanás, porque o meu servo vai me servir nessa terra. É o que diz aqui. Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Deixa as coisas fracas desse mundo, as concupiscências, e dá um glória a Deus. Eu estava subindo no elevador ontem, na empresa que eu trabalho, e eu fiz uma brincadeira com uma mocinha dos 25 anos, uma moreninha, baixinha, e falei para ela assim: vai subir na vida? Mas eu falei porque nós ia subir de elevador. Ela falou: sim, vou subir em nome de Jesus. Aí eu vi que ela era uma serva de Deus e comecei a conversar com ela. Ela falou: olha, eu renasci faz 9 anos que eu renasci. Era para mim estar morta, porque o médico me deu 2 anos de vida. Era já para eu estar morta. Eu tive um câncer no útero, era para mim ter morrido. Mas eu estou aqui, já estou com 9 anos que eu renasci. Irmão, aquilo me encheu de fé. Aquela moça falar aquilo, uma mocinha nova, trabalha na Price Brasil, uma vizinha, uma empresa próximo da nossa. E ela, com tanto amor e com tanto carinho, falou de Jesus. Aquilo encheu a minha alma. E você é capaz de falar de Jesus também, falar que Jesus já curou a enfermidade na tua casa, que Jesus abriu a porta do amor para você, do relacionamento, que o Senhor Jesus abriu a porta da felicidade, que o Senhor Jesus abriu a porta do emprego, a porta da cura, a porta para você ter um bom pai, abriu a porta para ter um bom filho. Irmão, como é que está as portas de Jesus na tua vida? Você é capaz de glorificar ou você está só reclamando? Você só reclama, só reclama, só reclama. Não, dá glória a Deus. Você está vestido, você está deitado agora na tua cama. Ah, você tem uma cama para dormir, glória a Deus. Você está bem vestido, você está com uma roupa de dormir, glória a Deus. Quantos que não tem? Você alimentou esta noite antes de deitar, jantou, glória a Deus. Tinha comida para você jantar, glória a Deus. Você foi na cozinha, agora você está atribulado, angustiado, foi na cozinha, tomou um chá, um café, comeu alguma coisa. Ah, você tem para comer, para beber, glória a Deus. Dá glória a Deus pelo vestido do seu corpo, dá glória a Deus pela tua roupa, dá glória a Deus pelo que você é, dá glória a Deus que teu pai conheceu a tua mãe e através do amor do teu pai e da tua mãe, hoje você existe. Dá para dar glória a Deus por isso? Dê glória a Deus porque alguém trabalhou por você, alguém
mandou a mercadoria lá no supermercado onde você comprou, e dá glória a Deus que Deus preparou o dinheiro para você comprar. Dá glória a Deus porque alguém produziu lá na lavoura, plantou o café, plantou o feijão, plantou o arroz e chegou na tua mesa. Olha que maravilha! Quanta coisa nós temos que glorificar a Deus. E você está aí reclamando, chorando. Não! O diabo está te tentando, ele quer acabar com você. Mas a vitória é tua em nome do Senhor Jesus. Irmão, é a palavra que Deus manda para nós essa manhã. Daqui a pouco nós vamos para a oração. Daqui a pouco nós vamos para a palavra de novo. Nós não paramos. Porém, irmão, você quer ver Deus operar na tua vida? Ah, irmão Samuel, estou gostando da pregação da palavra. Então venha em Santo Amaro. Venha em Santo Amaro neste domingo, porque eu quero orar por você. E eu tenho certeza que eu orando por você, o Espírito do Senhor vai entrar dentro de você. E como se começa? E da mesma forma que quando a pessoa está doente, ela vai no médico e o médico manda ela tomar um antibiótico. Ela toma o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto dia. Aquele remédio vai fazendo efeito e a pessoa fica curada. Na imposição de mãos, lá na congregação de Santo Amaro, quando eu impor as minhas mãos sobre a tua cabeça, é como um antibiótico que vai entrar no seu corpo e vai produzir um efeito legal. E você vai ser curado da tua aflição, vai ser curado da tua angústia, vai ser curado da tua enfermidade. A porta vai abrir na tua vida. Você que está desempregado vai ficar empregado. Você que é um microempresário, a porta da empresa vai abrir para você. Você que não está conseguindo vender o teu produto, você vai vender o teu produto. Parece que os clientes sumiram de você. Não é o cliente que sumiu, você que ficou ruim. Mas Deus vai mudar você. Você vai ter um rosto de alegre. Quando o teu cliente olhar para você, quando o teu funcionário olhar para você, ele vai olhar e vai falar: puxa vida, que dia feliz que eu te conheci, que dia bom que eu te encontrei. A tua vida vai mudar, porque Deus vai mudar. No teu rosto vai resplandecer o rosto de Jesus. E as pessoas vão olhar para você e vai te abraçar. As coisas vão começar a fluir na tua vida. Porque quem tem o rosto satânico, ninguém quer ficar perto. Mas você tendo o rosto de Jesus, todas as pessoas vão querer ficar perto de você. As tuas palavras serão boas. Os teus negócios irão bem. Você vai ter virtude para curar todo mal. Você vai ter virtude para curar a doença. Você vai ter virtude para abrir a porta do trabalho. Você vai ter virtude para fazer uma venda. Você vai ter virtude para que as portas do mal vão embora e a porta do bem venha te abraçar. Irmão, irmã, no nome do Senhor Jesus, venha em Santo Amaro neste domingo às 9 horas da manhã, porque você vai ver a sua vida transformada. Vocês já ouviram no nosso rádio aquele slogan: transformando vidas, não é? Eu nem sei falar. Transformando vidas, e você vai ser transformado, porque nesta igreja as vidas são transformadas. Nós começamos esse culto, irmão, a nossa igreja. Quando nós começamos, o irmão que mais ganhava 3, 4 mil reais por mês. Hoje nós temos irmãos que ganham 100 mil reais por mês. Hoje nós temos irmãos que é dono de empresa. Nós temos irmãos hoje que é dono de editora. Nós temos irmãos hoje que é dono de construtora. Nós temos irmãos hoje... Irmão, nós temos hoje engenheiros, advogados. Nós temos irmãos juízes que se declararam servir a Deus junto de nós. Pessoas de suprema importância que se declararam estar servindo a Deus com nós e congregam com nós. Vai lá em Santo Amaro, você vai ver gente lá em Santo Amaro que você olha, você não dá um centavo, você não dá um tostão para a pessoa, não dá. Mas você não sabe o que tem atrás daquela pessoa. Você vai cruzar lá em Santo Amaro com pessoas de sublime importância. Só que são pessoas que estão quietinhos no seu cantinho. Mas no abrir da boca dessas pessoas tem inteligência, tem sabedoria. Conseguiu aonde? Conseguiu no Senhor Jesus. E você também. Você vai ser importante. As pessoas vão querer ficar perto de você, porque você é uma pessoa importante. Você é um ser humano. Deus te deu fôlego de vida, te deu coração, te deu rim, te deu perna,
te deu olho, te deu ouvido, te deu orelha, te deu cabelo, te deu tudo para você. E você é uma pessoa super importante. Ah, irmão Samuel, mas a minha cor da minha pele, a cor da pele não interessa. O que interessa é o que está dentro do seu coração e na sua mente. Irmão, vem em Santo Amaro. Você vai encontrar pessoas de sublime importância. E você vai ser importante, porque Deus manda eu te dizer: eu vou mudar o teu cativeiro. Satanás está te tentando, porque antes da chuva vem a tempestade. Antes da benção vem a provação. Você está tentado pelo diabo, mas saiba, o diabo está querendo destruir você, porque tem uma porta aberta na tua vida. Você crê nessa palavra, irmão? Se você quer, dá uma glória a Deus. Senhor, eu creio que tem uma porta aberta na minha vida. E tem, e Deus vai operar. Domingo nós estaremos em Santo Amaro. Venha, porque na imposição de mão, na determinação da pregação da palavra, no evangelho, Deus vai mudar a tua vida, mudar o teu cativeiro. Irmão Samuel, mas como pode Deus mudar o meu cativeiro? Uai, o nosso presidente não se formou numa escola de policial e hoje é presidente da República, o nosso presidente? Por que você, que é um simples vendedor, ou você é uma pessoa simples, humilde, não pode ser uma pessoa importante? Deus muda o teu cativeiro. Quantas pessoas que eu sou o líder da igreja, sou empresário, e eu limpei muito tronco de pé de café. Limpei tronco de pé de café, trabalhei na roça, esgotando brejo para plantar arroz, carpi café, não é? Trabalhei no centro de São Paulo de vendedor de sapato. Fui vendedor de sapato no centro de São Paulo. Hoje estou aqui no rádio falando com você, que Deus tem um projeto na minha vida. Seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Você vai ser abençoado materialmente no nome do Senhor Jesus. E quando eu te abençoar você vai fazer o que eu estou fazendo. Vai ajudar o culto do rádio, vai fazer culto no rádio, vai comprar cesta básica para o pobre, vai dar emprego para muita gente. Irmão, você não é pior que nós, você não é pior que o presidente da República, você não é pior que o comerciante da tua cidade, você não é pior que o prefeito da tua cidade, você não é pior que o teu patrão, você não é pior que o presidente da tua empresa. Não! Deus vai mudar o teu cativeiro, vai mudar o teu cativeiro, e você vai ser abençoado. É promessa de Deus, a palavra de Deus não volta atrás. Vai mudar o teu cativeiro em nome do Senhor Jesus, e é neste domingo que começa a mudança. Não se constrói um prédio. Eu estou aqui na rádio, estou no 8º andar, pregando a palavra. Mas esse prédio, quando começou lá embaixo no terreno, limpando o terreno. Hoje nós estamos aqui dando glória a Deus. A tua vida é uma construção. Deus vai construir a tua vida. É a palavra que Deus manda para nós. E estamos contentes por ouvir a palavra de Deus. E neste domingo em Santo Amaro, às 9 horas da manhã, vai ter a Santa Ceia do Senhor, e você vai participar, e o nome de Deus ser glorificado na tua boca. Venha, venha. Você tem 24 horas de vida. O presidente da República, o nosso amado presidente, quantas horas tem? Responde aí. Quantas horas ele tem por dia? 24 horas. Uai, então você é igual ele, você também tem 24 horas? Ah, glória a Deus, o presidente da República. Ah, mas vamos falar do presidente da República dos Estados Unidos, que é um país mais endinheirado. Ele também tem 24 horas, e você também tem 24 horas. O que você vai fazer com as suas 24 horas? 8 horas você dorme, 8 horas você trabalha. Sábado e domingo você dorme 8 horas e fica 16 horas livre. Venha na casa de Deus, venha. Porque eu vou mudar o teu caminho e vou mudar o teu cativeiro. Este domingo é o dia da tua salvação. É a palavra que Deus deu para nós. Estou pregando essa palavra, irmão. Eu preciso parar de pregar, porque o irmão operador que está aqui com nós, o irmão Mike, já está querendo que eu pregue, e tem que entrar o intervalo. Eu preciso parar.
eu vou parar, mas o Espírito de Deus está me enchendo, está me trazendo revelação. Esse Espírito vai tomar você agora. Recebe o Espírito da revelação aí. Recebe aí o Espírito da vitória. Recebe o Espírito do poder. Seja cheio do poder de Deus em nome do Senhor Jesus. É a pregação. Deus seja sempre louvado.